Há uma força silenciosa no universo que move o dinheiro, e ela começa dentro da mente. Enquanto muitos acreditam que a riqueza é fruto apenas do esforço e da sorte, Napoleon Hill descobriu algo muito mais profundo. O dinheiro não é atraído pelo trabalho, mas pela vibração mental que o antecede. Cada pensamento é uma onda energética enviada ao universo, e o universo responde a essa frequência com circunstâncias equivalentes. Se o pensamento é guiado pela fé e pela clareza, ele se transforma em uma ordem vibracional. Se é dominado pela dúvida e pelo medo, ele se torna um bloqueio. É por isso que duas pessoas podem ter as mesmas oportunidades e resultados completamente opostos. O segredo não está fora, está no tipo de pensamento que cada uma sustenta. Hill dizia que a mente humana é uma estação de transmissão de energia criadora. Quando você pensa com emoção e propósito, emite uma força magnética que atrai para si as condições que tornam esse pensamento real. O dinheiro, portanto, não é uma recompensa, é um reflexo. Ele flui em direção às mentes que vibram em confiança, direção e fé. Pensar certo não é apenas desejar, é sentir, agir e acreditar como quem já possui. Quando esse estado mental é atingido, a realidade começa a se reorganizar. O trabalho rende mais, as ideias se encaixam, as oportunidades aparecem. O universo reconhece quem aprendeu a pensar em sintonia com suas leis. O poder não está em correr atrás do dinheiro, mas em emitir o tipo de pensamento que o faz correr até você. E é exatamente isso que Hill quis ensinar. Que a mente é o verdadeiro cofre da prosperidade e que toda riqueza começa em um simples, porém poderoso pensamento. A frequência invisível do pensamento rico. Tudo no universo vibra. Cada som, cada átomo, cada célula do seu corpo emite uma frequência. E o pensamento, esse campo invisível que define quem você é, vibra com uma força ainda mais intensa. Napoleon Hill entendeu isso muito antes da ciência moderna. Ele percebeu que o pensamento não é apenas uma função do cérebro, mas um tipo de energia criadora que se conecta a campos de mesma natureza. Por isso, quando alguém pensa em abundância com convicção e emoção, entra em sintonia com o fluxo natural da prosperidade. A maioria das pessoas pensa em dinheiro de forma errada. Desejam riqueza, mas vibram escassez. Elas imaginam um futuro melhor, mas se sentem indignas no presente. Essa contradição destrói a frequência que deveria atrair resultados. O pensamento é como uma estação de rádio. Ele precisa estar sintonizado na frequência certa para captar a música da abundância. Quando há ruído emocional, medo, culpa, dúvida, o sinal se perde. E o universo, que responde fielmente ao que é emitido, interpreta essa vibração como um pedido por mais carência. Hill chamava esse princípio de lei da atração inteligente. Não basta pensar em prosperidade, é preciso sentir-se próspero. O pensamento por si só é neutro. O que o ativa é a emoção. É o sentimento por trás da ideia que dá a ela poder criativo. Quando alguém pensa com entusiasmo, fé e gratidão, o cérebro libera ondas coerentes e o campo energético do corpo se alinha com o da expansão. Nesse estado, coincidências se multiplicam, portas se abrem, pessoas certas aparecem, não por acaso, mas por correspondência vibracional. Por outro lado, quem vive dizendo não consigo, nunca dá certo ou não tenho sorte, cria uma programação contrária. Esses pensamentos não ficam no ar. Eles moldam o comportamento, afetam as decisões e atraem circunstâncias que confirmam o que se acredita. É o ciclo invisível da autossabotagem. O universo não julga, apenas espelha o que você emite. A frequência do pensamento rico não tem a ver com arrogância ou desejo cego por dinheiro, mas com consciência. É a certeza silenciosa de que a riqueza é uma extensão natural da vida, e não uma exceção reservada a poucos. O estado mental de quem sabe que prosperar é servir, multiplicar e criar valor. Quando a mente alcança essa vibração, o dinheiro não é o objetivo, é o resultado inevitável. Por isso, não se trata de desejar mais, mas de vibrar melhor.
A verdadeira prosperidade começa quando o pensamento deixa de ser um pedido e se torna uma declaração de poder. Nesse instante, o universo entende. Ele já está pronto. E é aí que o dinheiro começa a correr em sua direção. Não porque você o persegue, mas porque você se tornou o tipo de pessoa que o atrai naturalmente. O erro psicológico de quem trabalha muito e pensa pouco. A sociedade moderna glorifica o esforço. Desde cedo, somos ensinados que trabalhar mais significa merecer mais. No entanto, essa crença, repetida sem questionamento, se tornou uma armadilha silenciosa. Milhares de pessoas passam a vida mergulhadas em tarefas, exaustas, acreditando que apenas o suor e a persistência bastam para alcançar a prosperidade. Napoleon Hill, porém, expôs um paradoxo perturbador. Não é o esforço físico que gera riqueza, mas o esforço mental corretamente direcionado. Pensar certo vale mais do que trabalhar duro. A mente humana foi criada para ser uma central de comando, não uma ferramenta de sobrevivência. Quando alguém age sem refletir, apenas reproduz padrões antigos. E esses padrões, muitas vezes, são moldados por crenças de escassez, medo e limitação. É por isso que tantas pessoas batalham sem descanso e continuam presas no mesmo ponto. Trabalham no mundo material, mas permanecem presas no mental. A ação sem clareza é apenas movimento, e movimento não é sinônimo de progresso. O erro está em acreditar que o trabalho pesado compensa a falta de visão. Hill observava que as pessoas mais bem-sucedidas do planeta não necessariamente eram as que mais trabalhavam, mas as que pensavam com propósito e constância. O pensamento certo reorganiza a realidade. Ele orienta o esforço, canaliza a energia e cria atalhos invisíveis onde outros veem obstáculos. É como se a mente fosse o mapa e o corpo, apenas o veículo. Sem direção mental, o corpo anda em círculos. Trabalhar duro é nobre, mas trabalhar com consciência é transformador. E o cansaço improdutivo e a ação inspirada é a presença de um pensamento orientador. Quem entende a origem mental do sucesso descobre que cada tarefa é apenas um reflexo do que foi previamente construído na mente. É o pensamento que prepara o terreno para que o trabalho frutifique. Hill chamava isso de economia mental, gastar menos energia corrigindo erros e mais tempo projetando acertos. A maioria das pessoas vive apagando incêndios criados por pensamentos desorganizados. Quando você começa o dia pensando em escassez, atrai urgências. Quando começa o dia com clareza e propósito, o universo reorganiza as circunstâncias a seu favor. A verdadeira riqueza surge quando o trabalho físico se torna uma extensão natural do pensamento certo. Quando a mente cria com precisão, o corpo apenas executa o inevitável. Nesse ponto, o dinheiro deixa de ser algo que precisa ser perseguido. Ele passa a fluir como consequência da harmonia entre mente e ação. Trabalhar muito não é o segredo. Pensar com direção é o que faz o esforço render resultados multiplicados. O erro, portanto, não está no trabalho, mas na ausência de consciência durante ele. Quem pensa antes de agir, cria prosperidade. Quem age sem pensar, perpetua a escassez. O segredo está em transformar o trabalho em expressão, não em punição. E quando o pensamento certo lidera, o dinheiro segue, porque o universo sempre recompensa a mente que age com propósito. Como o universo reage à ideia certa, no momento certo. A maioria das pessoas acredita que o universo responde apenas às orações ou à fé, mas Napoleon Hill foi além. Ele descobriu que o universo responde com precisão matemática às ideias certas, emitidas no momento exato. Há um instante em que pensamento, emoção e intenção se alinham, e quando isso acontece, o campo invisível que rege a realidade se move como uma corrente elétrica, conduzindo oportunidades, encontros e caminhos que parecem surgir do nada. O universo não recompensa o esforço desordenado, mas a vibração coerente. Quando você tem uma ideia poderosa e acredita nela com convicção profunda, cria uma força de atração que reorganiza tudo ao redor. É como se o próprio tempo se dobrasse para colocar as peças certas no lugar.
Não há magia nisso. Há sintonia. A ideia certa é um código que conversa com as leis invisíveis que governam o fluxo da prosperidade. Mas aqui está o ponto crucial. Não é qualquer ideia que tem esse poder. Milhares de pensamentos passam por sua mente todos os dias, mas apenas os impregnados de fé e propósito ganham densidade vibracional suficiente para influenciar a realidade. Hill chamava isso de pensamento carregado de emoção. Uma ideia sem emoção é apenas uma fagulha. Uma ideia sentida intensamente é um raio. O universo reage à clareza. Se o seu pensamento é duvidoso, a resposta será confusa. Se o seu desejo é fragmentado, as oportunidades virão pela metade. A energia criadora só se manifesta plenamente quando a mente emite um comando claro, constante e emocionalmente verdadeiro. É por isso que grandes conquistas parecem, à distância, resultado de sorte. Não é sorte, é alinhamento. Esse princípio é visível em todos os campos da vida. O inventor que visualiza uma descoberta antes de realizá-la. O empreendedor que enxerga um caminho antes que ele exista. O artista que sente a obra antes de criá-la. Todos estão operando na mesma frequência, a da ideia certa no momento certo. E quanto mais coerente for a vibração interna, mais rápido o universo responde. O dinheiro, nesse contexto, não é o prêmio, é o mensageiro. Ele corre até você quando percebe uma mente que transmite sinais de utilidade, expansão e valor. Ideias que resolvem problemas, aliviam dores e geram crescimento são as mais atraentes para o campo energético universal. Hill dizia que o universo recompensa quem pensa de forma útil. E é verdade. O dinheiro não segue quem quer, mas quem contribui. Portanto, quando um pensamento surge e queima dentro de você, com a força de algo inevitável, preste atenção. Esse pode ser o momento exato em que o universo está pronto para responder. As ideias certas não são coincidências, são convites. E quando você aceita esse chamado e age de acordo, o mundo inteiro começa a se reorganizar para tornar o invisível inevitável. A ponte entre pensamento e matéria. Fé, emoção e ação. Todo pensamento é uma semente, mas só floresce quando é regado com fé, emoção e ação. Napoleon Hill afirmava que a mente humana é o ponto de contato entre o invisível e o tangível. E é nesse espaço que o pensamento deixa de ser apenas uma ideia e se transforma em força criadora. Fé é o combustível, emoção é a temperatura, e ação é o movimento que concretiza o que antes era apenas vibração. Sem esses três elementos, o pensamento se perde no ar, como um som que ecoa e desaparece. A fé é a base de tudo. Ela não é apenas crença religiosa, mas uma convicção interior que dispensa provas. Quando você acredita profundamente em algo, antes mesmo de ver o resultado, o cérebro começa a agir como se aquilo já fosse real. Neurocientistas chamam isso de simulação antecipada, mas Hill chamava de poder criador da fé. É a certeza silenciosa que comunica ao universo que você já possui o que deseja, e o universo responde à certeza, não à dúvida. A emoção é o segundo pilar. Ela que dá forma e movimento à ideia. Um pensamento frio, racional, não tem peso vibracional suficiente para alterar a realidade. Mas quando é sentido com paixão e entusiasmo, ele ganha densidade energética. O coração, segundo estudos, emite um campo eletromagnético milhares de vezes mais forte que o cérebro. Quando pensamento e emoção se alinham, há coerência, e é essa coerência que o universo reconhece como verdade. O terceiro elemento é a ação. Ela é a ponte entre o plano mental e o mundo físico. Muitos acreditam que basta pensar positivamente, mas pensamento sem ação é apenas intenção. A ação é o sinal definitivo de fé. Quando você se move mesmo sem garantias, demonstra ao universo que confia. É nesse instante que a energia do pensamento começa a se materializar em forma de oportunidades, coincidências e encontros improváveis. Hill explicava que a maioria das pessoas pensa demais e age de menos. Elas esperam sentir segurança antes de agir, mas a segurança só vem depois da ação.
A fé verdadeira não espera ver para acreditar, ela acredita para ver. Quando a mente, o coração e o corpo estão em uníssono, o universo não tem outra escolha senão responder. Pensamento, fé, emoção e ação formam uma engrenagem perfeita. A mente cria o mapa, a fé acende o motor, a emoção acelera e a ação dirige. Quem domina esse processo não apenas atrai o dinheiro, atrai a vida que o dinheiro representa, liberdade, criação e propósito. Porque o verdadeiro poder não está em esperar o milagre acontecer, mas em pensar, sentir e agir como se o milagre já estivesse em curso. E é exatamente nesse ponto que o dinheiro começa a correr até você, desbloqueando o campo da abundância, o segredo da coerência interna. A mente humana é como um transmissor e o universo um grande espelho. Tudo o que você sente e pensa é refletido de volta em forma de circunstâncias, pessoas e oportunidades. Napoleon Hill afirmava que o sucesso não depende de esforço externo, mas de harmonia interna. E é exatamente essa coerência que a maioria das pessoas ignora. Quando pensamento, palavra e ação dizem coisas diferentes, o universo não entende o comando. A incoerência cria ruído, e o ruído afasta a abundância. A coerência interna é o estado em que o que você pensa está em sintonia com o que você sente e com o que você faz. É um alinhamento vibracional onde não há contradição entre desejo e comportamento. Por exemplo, você quer prosperar, mas fala sobre dificuldades. Deseja abundância, mas sente culpa ao pensar em dinheiro. Busca sucesso, mas se sabota acreditando que não é capaz. Essa desordem interna faz com que sua energia se divida, e o universo responde a esse sinal confuso com resultados igualmente confusos. Hill ensinava que o dinheiro não segue quem o deseja, mas quem vibra estabilidade mental. Quando você está emocionalmente alinhado com o seu propósito, o fluxo da abundância se abre naturalmente. Não é preciso forçar, apenas permitir. A coerência cria um campo magnético de confiança, e a confiança é o que atrai o inesperado. A mente coerente emite uma frequência limpa, estável e inquebrável. Nessa vibração, a dúvida deixa de existir e a prosperidade se torna apenas uma consequência natural. Mas alcançar essa coerência exige disciplina emocional. É preciso observar os pensamentos, corrigir as palavras e agir de acordo com aquilo que se quer manifestar. Não há prosperidade quando o inconsciente repete "não mereço", "não consigo" ou "é difícil". Cada palavra tem peso vibracional. Cada sentimento é um sinal. A coerência começa no silêncio, quando você aprende a escutar o que está enviando ao universo sem perceber. O campo da abundância é como uma corrente elétrica. Ele só flui quando não há resistência. A resistência é o medo, a culpa, o ressentimento e a dúvida. Quando você se liberta desses bloqueios, o fluxo da vida passa a circular livremente. O dinheiro, nesse contexto, é apenas uma das formas pelas quais o universo recompensa o equilíbrio interno. Prosperar não é questão de esforço, é questão de estado vibracional. Hill dizia: "Você não atrai o que quer, atrai o que é." E é por isso que a coerência é o segredo silencioso da riqueza. Quando o seu interior vibra paz, propósito e confiança, o exterior se reorganiza em resposta. A abundância não é criada, ela é liberada. Ela sempre esteve disponível, esperando apenas o momento em que sua mente parasse de enviar sinais contraditórios. E quando isso acontece, o universo entende a mensagem com clareza. Ele está pronto. E o dinheiro, como sempre, corre até quem vibra em paz com o próprio poder. O teste invisível. Quando o universo prova se você está pronto. Há um instante silencioso entre o desejo e a conquista em que o universo parece parar de responder. É o momento em que muitos desistem, acreditando que nada está acontecendo. Mas, segundo Napoleon Hill, é exatamente aí que o universo começa a testar a consistência do pensamento. Todo sonho legítimo passa por um período de provação,
E esse período não é punição, é seleção. O universo não entrega prosperidade a quem apenas pede, mas a quem demonstra maturidade vibracional para sustentá-la. Quando o dinheiro ainda não chega, quando as oportunidades parecem desaparecer, é porque a vida está testando se sua fé é mais forte do que suas circunstâncias. É o exame silencioso que separa o desejante do Criador. A dúvida é o primeiro obstáculo de quem está prestes a manifestar algo grande. O universo pergunta sem palavras: você realmente acredita no que pensa? Esses testes se manifestam de formas sutis: atrasos, críticas, perdas temporárias, sensação de estagnação. A maioria interpreta isso como fracasso, mas Hill chamava de período de confirmação. É o tempo necessário para o pensamento se condensar em realidade. Assim como uma semente precisa resistir à escuridão da terra antes de romper o solo, o pensamento precisa atravessar o silêncio antes de gerar resultados visíveis. Durante esse estágio, a mente tenta sabotar a própria criação. Surgem pensamentos como: isso não vai dar certo, ou talvez eu tenha exagerado. É nesse exato momento que o verdadeiro Criador se distingue. Ele permanece em vibração de certeza, mesmo quando nada confirma essa fé. Essa é a prova máxima de coerência energética. Quem resiste ao caos da dúvida recebe a ordem da manifestação. Hill dizia que a persistência é o teste de fogo da fé. A mente que cede ao medo regride. A que persiste, eleva-se. Quando você continua acreditando, mesmo diante do silêncio, o universo entende que você está pronto para operar na frequência dos que não apenas desejam, mas criam. Esse teste invisível não é um castigo, é o estágio em que o universo calibra a sua energia para o nível daquilo que você pediu. Ele remove o que é falso, ajusta o que está desalinhado e fortalece o que é verdadeiro. Cada desafio que surge antes da abundância é uma etapa de purificação. O dinheiro, a oportunidade, o sucesso, todos eles só se aproximam de quem vibra estabilidade, não desespero. Portanto, se hoje o caminho parece silencioso, não se desespere. Isso não é ausência de resposta, é o eco do universo preparando o campo. Quando o teste termina, a realidade se dobra. E é nesse ponto que o dinheiro começa, literalmente, a correr até você. Não como prêmio, mas como consequência da sua constância vibracional. O código mental da riqueza: pensar como quem já possui. O maior erro de quem busca prosperar é pensar a partir da falta. O pensamento de preciso ter mantém a mente vibrando na ausência, e o universo só pode responder com mais escassez. Napoleon Hill afirmava que a mente não distingue o que é imaginado do que é real. Ela reage à vibração dominante. Por isso, quem pensa como alguém que já possui, atrai. Quem pensa como quem ainda busca, repele. Esse é o verdadeiro código mental da riqueza: sentir antes de possuir, agir antes de receber, vibrar antes de ver. A consciência cria precedência sobre a matéria. Quando você pensa como alguém próspero, suas decisões, comportamentos e emoções se alinham naturalmente a essa identidade. Você fala diferente, escolhe diferente, caminha diferente. E o universo reconhece essa coerência vibracional como um sinal de prontidão. O dinheiro não vem para quem precisa, vem para quem está preparado. E estar preparado é habitar mentalmente a realidade desejada antes que ela se manifeste fisicamente. Hill chamava isso de consciência da posse antecipada. Não se trata de fingir, mas de treinar o cérebro para vibrar no campo da abundância. A neurociência moderna confirma: o cérebro molda a realidade de acordo com as imagens e emoções que repete. Quando você visualiza com emoção autêntica, cria novos caminhos neurais e, com o tempo, começa a agir como quem já alcançou o objetivo. Essa mudança de estado interno altera o campo energético ao seu redor e, como um ímã, passa a atrair eventos que confirmam essa crença. Pense em um ator que encarna seu papel até viver a emoção do personagem. A mente humana funciona da mesma forma. Quando você se comporta como quem já venceu, o universo adapta o roteiro da sua vida a essa nova identidade.
É como se dissesse: ele finalmente entendeu quem é. Nesse momento, as coincidências deixam de ser aleatórias, tornam-se respostas. Mas há um detalhe essencial. Pensar como quem já possui não significa ignorar a realidade atual. Significa não ser dominado por ela. O verdadeiro Criador observa o que é, mas vibra no que será. Ele compreende que o presente é apenas o reflexo de pensamentos antigos e que o futuro é moldado pelo pensamento que ele escolhe agora. Hill dizia que a riqueza começa na mente de quem a visualiza como inevitável. Essa inevitabilidade é o ponto de virada. Quando você abandona o medo e passa a pensar como um criador, não como um pedinte, o dinheiro começa a circular em sua direção como resposta natural. O universo não envia riqueza a quem duvida, mas a quem vibra certeza. Pensar como quem já possui é assumir o comando do campo energético que move tudo. É sair da frequência do pedido e entrar na vibração da realização. Quando essa transição acontece, o dinheiro deixa de ser um objetivo distante e se torna um reflexo da nova consciência que você passou a habitar. Nesse estado, o universo não precisa ser convencido. Ele apenas responde. O pensamento que faz o dinheiro correr até você. A riqueza nunca começa nas mãos, começa na mente. Napoleon Hill afirmava que o dinheiro é um servo da consciência e não o contrário. Ele se move em direção àqueles que dominam a arte de pensar com clareza e convicção. O universo não responde a quem implora, mas a quem vibra certeza. O pensamento que faz o dinheiro correr até você não é um pedido desesperado, mas uma frequência estável. É a vibração tranquila de quem já entendeu que prosperar é viver em sintonia com as leis invisíveis da criação. Quando você pensa com propósito, sente com gratidão e age com confiança, cria um campo magnético de inevitabilidade. O dinheiro se torna consequência, não objetivo. O segredo, portanto, não é tentar convencer o universo, mas convencê-lo por meio da coerência. Pensamento, emoção e ação devem falar a mesma língua. Quando isso acontece, o universo não precisa de provas. Ele apenas responde. O verdadeiro poder não está em desejar riqueza, mas em pensar como alguém que já a possui. A mente que vibra a abundância cria caminhos, ideias e pessoas que refletem esse estado. Prosperidade não é privilégio, é sintonia. E quando você domina essa sintonia, o dinheiro deixa de ser uma corrida. Ele passa a ser um retorno, a resposta natural de um universo que reconhece em você uma frequência de criação. Nesse instante, você deixa de buscar a prosperidade e se torna a própria fonte dela.